Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 23 de fevereiro, celebramos São Policarpo. Nosso santo de hoje faz parte do grupo chamado de Padres Apostólicos, ou seja, são padres da Igreja, mestres da fé, que viveram na passagem do século I para o século II e, além de São Policarpo, fazem parte desse grupo São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, Pápias de Herápolis. Esses padres apostólicos são assim chamados porque eles receberam a fé diretamente dos apóstolos escolhidos por Jesus. E eles transmitiram, claro, para frente essa fé recebida dos apóstolos com o máximo de sabedoria e de fidelidade. Praticamente tudo aquilo que nós sabemos sobre São Policarpo, nós sabemos através do testemunho que nos chegou por meio de Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, e também de uma carta escrita pelo próprio Policarpo para os fiéis cristãos da cidade de Filipos. Sobre o seu grande mestre São Policarpo, Santo Irineu dizia o seguinte: recordo as coisas de então melhor do que as recentes. Poderia assinalar o lugar em que sentava Policarpo para ensinar, seu modo de vida, os traços de sua fisionomia e as palavras que dirigia à multidão. Poderia reproduzir o que nos contava de seu trato com São João Apóstolo e os demais que tinham visto o Senhor e como repetia suas mesmas palavras. Enviava cartas às comunidades vizinhas e a alguns irmãos em particular para ensiná-los e admoestá-los. É belíssima a carta que enviou aos filipenses. E, de fato, é a única carta que nós temos acesso hoje em dia escrita por São Policarpo. Nessa carta, São Policarpo exorta os filipenses à constância e integridade da fé e procurou incutir em cada fiel a lembrança de suas obrigações particulares. São Policarpo, ele foi colocado como bispo de Esmirna, no Oriente, pelo próprio São João Apóstolo e Evangelista, que havia evangelizado aquele lugar, formou São Policarpo na fé cristã e fez de São Policarpo o bispo daquele lugar. Um bispo, aliás, muito estimado, muito admirado por praticamente todo o Oriente cristão. Ele era talvez a grande referência enquanto ele foi bispo de Esmirna para os cristãos do Oriente. Aliás, ele também sempre buscou a unidade com os cristãos do Ocidente. É muito conhecida uma ocasião em que ele, em meados do segundo século, fez questão de viajar até Roma para se encontrar com o bispo de Roma, o então Papa Aniceto, para resolver divergências que existiam e que às vezes eram sérias sobre a data correta da Páscoa. Celebrava-se a Páscoa numa certa data no Ocidente e em outra data no Oriente. Então, embora o Papa Aniceto e São Policarpo não tenham chegado a um acordo em relação a isso, eles fizeram questão, para mostrar a unidade da Igreja, de celebrarem juntos a Eucaristia, mostrando que eles estavam unidos naquilo que era o essencial da fé ou naqueles pontos que eram mais importantes. São Policarpo foi um grande pastor, um grande bispo. Ele não era muito voltado para questões administrativas, mas era um pastor muito presente, um grande teólogo, um grande mestre da fé, era muito solícito às necessidades das suas ovelhas, dos seus fiéis, e foi fiel a essa missão até se tornar idoso. Com 86 anos de idade, intensificou-se a perseguição aos cristãos, uma perseguição que nessa época foi direcionada pelo então imperador romano Marco Aurélio. E São Policarpo, 3 dias antes de ser preso, ele chegou a ter uma visão profética, inclusive dizer a pessoas que conviviam com ele que ele iria ser preso e iria ser martirizado com o corpo queimado. De fato, foi isso que aconteceu. Ele acabou sendo delatado, até então ele vivia oculto, pastoreando o rebanho às escondidas, mas depois de ser delatado, ele foi preso. As autoridades queriam obrigar São Policarpo a prestar adoração a César, ao imperador, e negar o Cristo. Claro que São Policarpo negou, e negou tudo isso dizendo o seguinte: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele.
Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Então, vendo que São Policarpo não iria abrir mão da sua fé cristã, as autoridades decidiram condená-lo à morte. Ele foi levado até o estádio da cidade para, na frente de uma multidão de pagãos, ele, que era o líder dos cristãos, não só naquela cidade, mas no Oriente como um todo, ele fosse morto na presença de todos. Ele enfrentou o martírio com muita serenidade, se recusou a ser amarrado, subiu sozinho até o lugar da fogueira e foi martirizado de fato, tendo seu corpo queimado. E foi martirizado tendo como últimas palavras as seguintes: Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Bendizendo e louvando a Deus, ele entregou a própria vida. Isso, ao que tudo indica, no dia 23 de fevereiro do ano 156. Os cristãos, claro, como acontecia em geral com os mártires, quiseram recolher os restos mortais, as relíquias de São Policarpo, e os judeus que estavam ali queriam impedi-los, achando que os cristãos iriam fazer em relação ao São Policarpo a mesma coisa que haviam feito em relação ao Cristo. E os cristãos se defenderam disso, dizendo: Nós só adoramos a Cristo ao passo que recolhemos seus ossos como ouro e pérolas preciosas e lhes damos honrosa sepultura. A seguir, celebramos alegremente a nossa reunião eucarística, como mandou o Senhor, para comemorar o natalício do seu Marte. Os cristãos deixavam claro que o Marte não ocupava o lugar de Deus, não ocupava o lugar de Cristo, mas merecia ser venerado porque livremente havia se unido intimamente à paixão redentora do único e verdadeiro Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos esperemos no nosso santo de hoje, São Policarpo, essa figura tão importante na história da Igreja, sobretudo ali no início da era cristã. Ele que recebeu a fé diretamente dos apóstolos, principalmente do apóstolo São João, que foi feito bispo por São João e que foi fiel à missão que lhe foi confiada até o martírio. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta fiel até o fim, com a nossa vida consumida com alegria, com amor, por Cristo, pela Igreja, por aqueles que o Senhor nos confia. São Policarpo, rogai por nós.